Hoje o nosso querido Marco Juber, né, vai trazer o estudo para a gente. Tá bom. Pode ser, vai melhorar. Tá bom. Bom, gente, boa tarde a todos, né? Boa tarde. Opa! Vocês sabem, de quem já me conhece já há algum tempo, né, que tem algumas datas aqui na casa que eu não abro mão, né, de participar nos estudos. É Natal, Semana Santa e na semana que comemoramos o aniversário de fundação da casa, aniversário de Eurípides, né, que está se aproximando agora, 1º de maio, quando nós temos um encontro de Eurípides. Esse ano o encontro vai ser em novembro, porque em novembro vai fazer 100 anos do desencarne do nosso professor. Então a gente decidiu fazer essa homenagem lá no final do ano, e não vai ser mais em maio, né? Como a gente sempre faz. Vai ficar então para novembro. Então são datas que a gente pode dizer que eu já agendo já com um ano anterior, um ano de antecedência, para que eu fique tranquilo, sabendo, independente da quantidade de pessoas que tem aqui, vocês vão entender o que eu estou falando quando vocês saírem daqui agora, daqui a pouquinho. Vocês vão entender, não vou falar nada, mas quando vocês saírem daqui, vocês vão entender o que eu estou falando. E é até difícil da gente dar continuidade ao estudo, que é um estudo que eu fiz de forma diferente, em respeito não só a vocês que estão aqui, mas todo o grupo de colaboradores da casa, que hoje estão na pátria espiritual e se reúnem na Semana Santa para uma confraternização na casa. Isso nós ficamos sabendo no nosso grupo mediúnico, quando há vários anos que participamos dessas atividades mediúnicas, eles sempre estão aqui conosco. E eles estão de uma forma tão diferenciada que quase a gente toca neles, sabe, pessoal? Estão quase que fisicamente aqui ao nosso lado. Daí a nossa emoção, mas eu remodelei esse estudo. Eu tinha um estudo semelhante a esse, sobre a visão espírita da Páscoa, mas mudei tudo. Mudei tudo, e até por causa do que está escrito aqui, né? Não sei se vocês perceberam, Joana de Ângeles fala de mim aqui, vocês não perceberam não? No penúltimo parágrafo, ela fala do Marco Juver aqui, ó. O universo e o Marco Juver, tão diferentes e antagônicos, está no penúltimo parágrafo, são importantes na criação divina. Vocês vão ler aqui verme, mas é Marco Juver, é o verme, aqui é o Marco Juver. Aqui está escrito universo e o verme, mas ela está falando de mim. Então, e realiza a tarefa com respeito e prazerosamente. Então é como se a gente estivesse falando para o salão cheio, só que hoje de espíritos. E eu não abro mão disso. No ano que vem, na Sexta-feira Santa, Marco Juver também estará aqui. Isso eu não abro mão na casa, né? Devido a essa energia que a gente recebe, e a gente sai daqui flutuando. Vocês vão sentir isso aqui quando acabar o estudo. A gente vai sair daqui quase que levitando para retornar aos nossos lares. E o estudo tem que ser também à altura de vocês que deixaram de lado a família temporariamente para estar aqui, né? Somente as donas de casa, né, que fizeram o almoço, sei lá, receberam tantas pessoas, mas deram uma desculpa. Olha, agora vocês lavam a louça que eu vou para o centro. Não sei se vocês fizeram isso, né, mas é um artifício que vocês podem usar. Agora eu vou para o centro, vocês lavem a louça aí. É uma maneira de cair fora do trabalho secundário, que é lavar a louça, né? Mas o verdadeiro sentido da Páscoa, nós vamos estudar hoje. A gente hoje confundiu as coisas, né? Aliás, não é só na Páscoa, não. No Natal é a mesma coisa. É muita fartura, é muita comida, né? Fartura mesmo. Às vezes tem 5 pessoas, 6 na casa e comida para como se tivesse 20 pessoas. E no caso do Natal, o aniversariante a gente esquece.
E na Páscoa a gente esquece o significado verdadeiro da Páscoa. Por que que tem um feriado aí? Por que que a gente comemora a Sexta-feira Santa? Antigamente tinha uma Quinta-feira Santa, hoje não é mais, porque a gente trabalha ainda, né? Antigamente eu não trabalhava na Quinta-feira Santa, hoje eu trabalho. Então ela já foi santa, hoje já não é mais. Mas a semana toda, né, para os católicos tradicionais, né, é comemorada desde domingo de Ramos, né, e vai até domingo de Páscoa, o dia da ressurreição do Cristo, e é comemorado mesmo, né, com rituais que até hoje ainda existem, não só na igreja católica, mas na ortodoxa, né, e outras também. Até o povo judeu, que a gente vai ver daqui a pouco, de uma maneira diferente, mas a Páscoa não é esquecida por eles e é respeitada de geração após geração. Nós vamos fazer um pequeno comentário sobre isso, mas a igreja sempre foi inteligente em relação a essas datas cristãs. Todas as datas cristãs, inclusive o nascimento de Jesus, que a gente tem certeza absoluta que não foi no dia 25 de dezembro, porque lá é inverno, e a gente sabe que ele nasceu numa noite quente, extremamente quente, e isso deve ter sido em torno de julho, agosto, no máximo setembro, segundo os pesquisadores. Dezembro não foi. Mas a igreja, de forma inteligente, foi pegando algumas datas pagãs, não só do povo judeu, mas de outros povos, como o povo grego, o povo romano mesmo, e foi fazendo isso que vocês estão lendo aqui, ó. Foi formatando um calendário para atrair aqueles chamados pagãos para a nova igreja que estava se iniciando, que era a igreja católica. Então a igreja, voltando lá no paganismo, precisava ter festas, datas importantes, e foi trazendo, né, essas festas pagãs, incorporando na era cristã, inclusive a chamada Semana Santa, que tem mais a ver com os judeus e com alguns povos extremamente bárbaros, que comemoravam, né, o solstício de verão, a chegada da primavera e outras coisas, trazendo para o calendário. Tanto que esse negócio aí de ovo de Páscoa, coelhinho, nós vamos ver o significado. Isso vem muito antes de Roma e de Grécia. Nós vamos ver o significado aí. Então a igreja criou essas festas, chamadas cristãs, para substituir as pagãs, né? Oi. Por causa do... tem isso também, né? Tem que ficar aqui, mas eu vou ficar atrapalhando o pessoal, hein? Eu acho que o mais importante é aparecer, quem está em casa, a informação. Tá? Senão eu vou ficar na frente aqui, tá ok? Então a igreja substituiu essas datas pagãs, como se diz, paganizando, quer dizer, introduzindo essas datas no cristianismo, a fim de manter satisfeitas as mentes carnais do povo. E ela conseguiu. Né? Então, os elementos pagãos, os símbolos pagãos da Páscoa, estão hoje dentro da religião chamada cristã. Então, veja só, lá no hemisfério norte, principalmente os povos chamados nórdicos, né, como Noruega, Finlândia, Suécia, esses povos aí, eles tinham um culto a uma deusa alemã, deusa germânica, chamada Storm, também chamada de Ostara. O termo Páscoa em inglês e alemão, inclusive, vem quase que semelhante a essa deusa germânica Estor, ou Esther, como alguns falam. Ostern, em alemão, significa Páscoa. E vocês vão perceber que vem quase que como uma consequência do nome Ostara, ou Ostern, que é da deusa germânica. Uma corruptela, veio quase que uma consequência, né, do termo da chamada deusa germânica. Então, são bem semelhantes, né,
o significado da palavra Páscoa em inglês e em alemão. Então vocês vão perceber que muito antes, mas muito antes, essa deusa era cultuada, era também cultuada como uma deusa da fertilidade, não só na agricultura, mas para que as mulheres tivessem bastante filhos. Era uma deusa muito respeitada, né, naquela época ali, né? Ostara, como muitos chamavam. E, embora a Páscoa tenha significados diferentes para os judeus e os católicos, que a gente vai ver aqui, né, a celebração se tornou uma tradição para todas as outras culturas também, não só a judaica ou a chamada Igreja Romana, Católica Romana, desde o seu concílio do século IV, quando as coisas começaram a acontecer, né? A partir daquele século IV, a igreja começou aos pouquinhos dominando o planeta em relação ao poder que ela detinha, até mesmo se dizendo representante de Jesus na Terra. Ao lado, claro, de muito terror, de muito medo, e até recentemente a gente via isso. Até pouco tempo atrás, alguns séculos atrás, tínhamos a Inquisição ainda no planeta Terra. E, segundo o que a gente estuda na doutrina, o último ato de Inquisição foi quando os livros de Kardec foram incendiados na Praça de Barcelona, a mando de um padre, né, espanhol, um cardeal, um bispo, perdão, espanhol, que mandou botar fogo em 500 livros de obras direcionadas à doutrina espírita. Segundo os historiadores, pesquisadores e jornalistas da época, isso foi no século passado, foi o último ato de inquisição da igreja. Não botaram fogo em Kardec, mas recolheram os livros e fizeram o mesmo ritual de inquisição, o mesmo para queimar uma pessoa chamada bruxa ou pagã. O mesmo ritual fizeram, só que ao invés de uma pessoa, tinham livros ali. E foi o último ato de inquisição da igreja, chamado Auto de Fé de Barcelona, que vocês podem pesquisar lá no YouTube, na internet, lá vocês vão encontrar palestras sobre isso, fotos, desenhos, gravuras sobre isso. No judaísmo, a Páscoa representa a libertação da escravidão dos egípcios. Essa é a simbologia da Páscoa para os judeus. E a origem etimológica da expressão Páscoa vem do vocábulo hebraico que significa paz, ou seja, pular, ou pesash, ou pacha, do grego, que significa pular, atravessar, ultrapassar. Por isso que na visão judaica, a Páscoa tem uma característica muito mais reflexiva e filosófica do que na católica. E nós vamos ver daqui a pouco. O Cláudio, nosso companheiro que também fica aqui no aquário, ele está na casa dele remotamente, nos acompanhando aqui, e quando chegar no momento certo, eu vou falar para o Cláudio colocar um trechinho de umas palavras do Haroldo Dutra, quando ele fala do significado do cordeiro, quando ele fala do significado da Páscoa para os cristãos e para os judeus. Muitos já devem ter visto isso no YouTube, está lá para todo mundo ver. Quem não viu vai ter oportunidade de ver. Daqui a pouco o Cláudio, lá da casa dele, vai nos mandar. Não me pergunte como é que ele faz isso, eu não sei, mas ele trabalha remotamente lá da casa dele. Então, ele vai explicar, o Haroldo vai explicar que essa expressão de origem etimológica, que vem da palavra pessar, ou pacha no grego, significa passagem e também pular. Mas pular o quê? Eles não pularam o Mar Vermelho. Diz a lenda que eles atravessaram. Que pular é esse? Nós vamos saber daqui a pouquinho. A expressão, a origem etimológica vale para a interpretação do Haroldo, que estudou, né, cultura judaica, fala, né, hebraico razoavelmente bem, e ele vai nos trazer essa informação daqui a pouco. E para os judeus, trata-se de uma festa religiosa tradicionalmente celebrada por judeus e também por católicos
das igrejas romana e ortodoxa, só que numa outra linguagem. Os irmãos ortodoxos também comemoram a Páscoa, mas não no sentido da ressurreição do Cristo. Está até mais próximo com o espírita, que a gente vai ver daqui a pouco, né? E nós vamos dissecar o significado verdadeiro dentro desses dois grupos daqui a pouquinho. Então, antes de passar a imagem, né, do Haroldo falando, vamos ler isso aqui para ficar bem claro o entendimento do que vai aparecer aqui no vídeo, né? A Páscoa comemora 2 eventos históricos, né, após a chegada de Moisés. Ela pode, então, comemorar a libertação do povo judeu como escravos dos egípcios, atravessando o Mar Vermelho. Isso está lá em Êxodo, primeiro livro de Moisés. E o segundo evento caracteriza a vida em liberdade do povo judeu, já chegando ao deserto, levando 40 anos, né, para encontrar a terra prometida, né, a sua organização religiosa, que está contada por Moisés, nos seus 5 livros, culminando na chegada do Decálogo. Isso está em Êxodo, capítulo 20, os 10 mandamentos da lei de Deus, que norteia os cristãos até hoje na conduta ética e moral do que a gente deve e não deve fazer. Então, as festividades da Páscoa judaica duram 7 dias. E é sempre aquele ritual para lembrar a dificuldade da travessia, do período do deserto, comendo aquele pão chamado pães asmos, como eles chamam, ou amassô, né? Amassô, que é sem fermento, carne de cordeiro, que são os alimentos básicos. Agora, no vídeo que vocês vão ver, prestem atenção como essa carne de cordeiro vai ser servida aos irmãos judeus. Como esse cordeiro será sacrificado pelos irmãos judeus. E o simbolismo é muito bonito. Eu espero que tudo dê certo, né? Porque está na hora da gente assistir aí o vídeo do Haroldo, aqui está o site lá do YouTube, e eu acho que o Cláudio deve estar tentando colocar aí. Vamos ver se ele está nos ouvindo aí. Mas isso é remotamente, lá da casa dele. Ó, está entrando aí. Então vamos... Tecnologia é outra coisa, né, pessoal? Vamos ver aqui. Talvez o som... Temos som? O Cláudio, ele está... volta um pouquinho. Eu esqueci de... Eu falei que ia avisar do som. De certo modo, dá para voltar no início aí, Cláudio? E se transformaram na celebração atual da Páscoa, com seus coelhinhos, com seus ovos da... Aí, está voltando. Essa palestra não ia acontecer 10 anos atrás, não ia ter essa palestra. Então vamos lá. Alguém já viu esse vídeo no YouTube? Alguém já viu? Não? Então vai ser interessante. Podemos ir, Cláudio? Acho que travou lá alguma coisa. Foi só elogiar, né, Cláudio? Vamos lá, vamos tentar de novo. Dá um ok aí. Isso. Valeu, obrigado. Nós estamos nos aproximando de uma grande celebração cujas raízes repousam no judaísmo, mas que foram absorvidas pelo mundo cristão, pelo cristianismo, e depois, de certo modo, deturpadas e se transformaram na celebração atual da Páscoa, com seus coelhinhos, com seus ovos da Páscoa e com uma festa que quase não guarda nenhuma relação com a Páscoa genuína. O que é então a Páscoa? A Páscoa é uma celebração judaica do momento em que o povo foi libertado da escravidão no Egito.
É importante salientar que quando nós falamos de Páscoa, nós estamos num universo que é o da religiosidade. Nós estamos no mundo religioso. E no universo da religiosidade, nós lidamos com símbolos, com metáforas. Por que isso? Porque religiosidade tem a ver com sentimento. E religiosidade tem a ver com uma experiência pessoal, com a experiência que a criatura faz de Deus. Como ela experimenta Deus, como ela experimenta a vida, como ela experimenta a si mesma diante da vida e diante de Deus. É óbvio que é impossível traduzir uma experiência tão subjetiva, tão espiritualmente rica, com a linguagem da ciência, que é uma linguagem matemática, uma linguagem analítica, ou com a linguagem da filosofia, que é uma linguagem especulativa, cheia de um vocabulário complexo e às vezes até prolixo. Por essa razão, a religiosidade opta pela linguagem da metáfora, que é quase uma linguagem dos sonhos, uma linguagem onírica. E, portanto, a Páscoa tem muito dessa simbologia onírica do sonho. O que diz a Páscoa? Que o povo hebreu estava escravo há 400 anos no Egito. O Egito foi invadido então por um anjo da morte, mas naquelas casas que tivessem a marca de um sangue de um cordeiro, o anjo pularia aquela casa. Como o verbo pular em hebraico é pesar, daí vem Páscoa. A Páscoa então é o pulo do anjo, o pulo que ele dá nas casas que tem a marca do cordeiro e que, portanto, foram poupados da tragédia de perderem o filho mais velho da casa. Essa é a simbologia. Por que o cordeiro? E aqui é interessante. Na celebração da Páscoa judaica, o cordeiro ficava uma semana com a família. Então, eles pegavam o cordeirinho e ele ficava dentro de casa. Ali as crianças brincavam com o bichinho, criavam uma relação de afeto com ele. Daí uma semana, o animalzinho era quase que um membro da família. E então, ao entardecer da sexta-feira, toda a família se reunia e o animal era sacrificado. E tinha que ser assim. Porque se alimentar do cordeiro da Páscoa precisava ser uma experiência de dor. É a experiência da perda de alguém amado. Então a Páscoa tem a ver com essa experiência espiritual. A experiência da libertação espiritual, mas que é uma experiência de desilusão. E você não se desilude sem perder. Por isso, esse choque do cordeirinho sendo imolado. Com a vinda de Jesus, o que ele faz? Ele convive com 3 anos com seus discípulos. Cura cegos, cura paralíticos, janta todo dia na casinha de Simão Pedro, cura até mesmo a sogra de Simão Pedro que morava com ele, trabalha com eles, acorda cedinho, vai pescar com eles, até o entardecer, convive com eles diariamente, participa das suas dores, sofre as imperfeições de cada um deles, e no momento final dos 3 anos, reúne os 12 e diz assim para eles: vocês vão me perder. Eu estou agora me despedindo de vocês, porque eu vou deixar o mundo corpóreo para voltar ao mundo incorpóreo. E vocês vão experimentar uma tremenda tristeza, uma profunda dor, porque vocês criaram uma conexão emocional comigo. Eu não chamo vocês mais de servos, eu chamo vocês de amigos, porque tudo que eu aprendi, eu compartilhei com vocês. Eu amei vocês
da maneira maior que eu poderia amar. Eu amei tanto que você, Pedro, vai me negar, vai me trair, mas eu continuo te amando e nada vai alterar o meu amor por você. Eu amo tanto você, Judas, que mesmo sabendo que você vai me trair, eu não estou te expulsando, eu estou comendo com você e eu te perdoo. Mas eu irei embora. E vocês vão viver a maior experiência de solidão e de ascensão espiritual das suas vidas. Mas o que eu posso prometer? Que do mundo espiritual estarei junto com vocês, vou ampará-los em todas as suas atividades e estarei eu mesmo do mundo espiritual comandando a expansão do cristianismo. Portanto, essa crise da morte é apenas um portal para a imortalidade, porque a vida não cessa no túmulo e toda vez que vocês se sentirem solitários, toda vez que vocês sentirem falta da minha amizade, do meu amor, da minha dedicação, da minha presença, vocês vão se reunir, vão celebrar a Páscoa em minha memória, em memória da minha amizade, em memória do meu amor e, sobretudo, em memória da libertação de que eu sou mensageiro, porque Jesus veio libertar o homem da escravidão da matéria, da escravidão dos sentidos. Egito, em hebraico, chama-se Mitzrayim. Mitzrayim, em hebraico, é estreiteza, prisão. A matéria é opressora, os sentidos físicos são estreitos. A mensagem de Jesus é libertadora, porque ela vem trazer um amor incondicional, um amor que ama independente de. Portanto, é um amor que liberta. Então ele recomenda: reúnam-se, celebrem a Páscoa para celebrar o amor, para celebrar a minha dedicação e para celebrar a imortalidade da alma, a vida espiritual. Mas infelizmente os séculos passaram e nós transformamos a Páscoa em coelhos e ovinhos coloridos de chocolate, apagando completamente a dimensão espiritual e a experiência religiosa que a Páscoa propõe, que é uma experiência de Deus, é uma experiência de solidão, é uma experiência de amar e de se sentir amado. Não importam as circunstâncias. Isso é a Páscoa. Isso aí, gente. Cláudio, obrigado aí, tá, meu amigo? Obrigadão aí pela ajuda. E aí vocês entenderam, né, o que eu falei, né? O significado de pessar, do pular. Então, o povo judeu recebe aquele pequenininho, aquele quase que nascido na casa deles, convive ali, e na hora de comemorar, um ano depois, aquele cordeirinho é morto, sacrificado. E as crianças já vão aprendendo o significado da perda. E foi mais ou menos isso que Jesus, que Haroldo falou aqui, né? Foi mais ou menos isso que Jesus falou. Que o Haroldo falou em relação a Jesus. Ele veio, ficou 3 anos intensamente, convivendo intensamente com os apóstolos, chamados gentios, os 500 da Galileia, né? A gente já falou uma vez aqui sobre isso. Os 500 da Galileia, 500 pessoas que Jesus convivia em determinada hora, dia e local marcado por ele, preparando esses 500 para sair mundo afora, levando o seu evangelho. Ficou 3 anos vivendo intensamente e foi-se daquela maneira que vocês conhecem, historicamente falando. Então, esse vídeo então do Haroldo, depois
vocês podem entrar no YouTube, não precisa decorar o site não. Bota assim, Haroldo e a Páscoa, ou comentário sobre a Páscoa. Vocês poderão rever com mais tranquilidade, com mais reflexão. E era um negócio que eu não sabia. Porque eu não conheço muito da cultura judaica, né? Eu não sabia. E eu fico imaginando a criança que fica, né, ligada ao bichinho, né? A gente fica ao gatinho, ao cachorrinho, ao periquito, ao papagaio. Imagina aquele cordeirinho lá que nasceu com eles, aí na hora de comemorar o Pessar, ele é sacrificado. E aí as crianças começam a entender o significado da dor, da saudade e da perda. Interessante, né? Muito reflexivo, muito interessante mesmo. No caso da Igreja Católica, os católicos, né, se referem à ressurreição que vai ocorrer no domingo, né, de Páscoa, após a sua morte na cruz, que se dá mais ou menos às 6 horas da sexta-feira. E pela ressurreição a igreja celebra com muito júbilo a vitória do Cristo, né? Sobre o pecado que se fez presente em seu corpo, toda aquela simbologia católica, né? Preso na cruz para salvar nossos pecados, condenando, né, a maldade, perdoando aqueles que o ofenderam, os seus algozes, e experimentou todo aquele momento de paixão e morte final. A igreja tem esse propósito durante a Semana Santa. E quando é que isso foi instituído? Né? A data da comemoração da Páscoa cristã, a partir do século II da era pós-Cristo, né, foi definitivamente sacramentada no século IV, no chamado Concílio de Nicéia. Foi aí, como eu falei antes, que a igreja começou, né, a lançar seus tentáculos em toda a face do planeta. Então, nesse primeiro concílio, né, onde literalmente eles tiraram a reencarnação, porque até aí a reencarnação era entendida plenamente por aqueles que se diziam cristãos. Foi aí que a igreja começou a se adaptar em relação a algumas crenças pagãs, as datas, e começou então a crescer de uma forma inteligente, política, né? Mas inteligente. Isso tem que reconhecer. Eles foram muito inteligentes na formatação da igreja e dos calendários católicos, né, que temos até hoje. E usando inclusive um calendário novo na época, que era o calendário juliano, não tem nada a ver com o calendário judeu, que é completamente diferente, né? Então, o Pessar, né, coincidentemente, foi celebrado no domingo de Páscoa. A igreja adorava essas coincidências, porque ela conseguia trazer mais adeptos, né, para o seu ambiente. E para os espíritas? Bom, a gente sabe que a palavra ressurreição significa reencarnação. Nós, espíritas, sabemos disso, né? Então, a simbologia católica em relação... Isso aí é o Cláudio por lá, tá, gente? Isso é o Cláudio por lá, que ele vai dar o ok, vai desaparecer aí. Então, a doutrina espírita não poderia permitir... Literalmente, o que é a ressurreição? Você voltar para o mesmo corpo. Não é possível. Até porque o corpo, quando vai para o solo, ele vai se desmembrar em partículas que vão fazer parte de alimentos, novos componentes orgânicos, corpo de um animal, corpo do homem, através dos alimentos que ingerimos. Então é difícil você voltar para aquilo que você era antes, não existe isso, né? Foi uma conveniência, isso é uma outra palestra, que não vai dar para falar aqui, foi um dos itens que eram convenientes a igreja descartar. Mas até o ano 325, depois de Cristo, quando foi feito no século IV o Concílio de Nicéia, isso era aceitável. Todos os que se diziam cristãos poderiam casar, aqueles chamados
homens da palavra, que seriam depois chamados de padres, poderiam casar. Porque o objetivo era outro, levar a palavra de Jesus a todos os homens, em todos os cantos do planeta. E a partir daí, então, a Igreja de Roma segue o calendário juliano e introduz, exatamente no domingo de Páscoa, a Páscoa católica, que coincide com a Páscoa judaica, mas no início eles não queriam isso. Tanto que desvincular o calendário era para que não acontecesse na mesma época, para não dar essa sensação, mas não conseguiram, e até hoje essa ideia ainda persiste entre judeus e católicos. Para os espíritas, a simbologia católica quanto à ressurreição do Cristo, como nós vimos, não é possível. Não é possível voltar ao mesmo corpo físico após a morte. Impossível. O espírito, sim, é imortal. O espírito tem condições de se manifestar e retornar à matéria em outro corpo, em novo corpo, numa nova família, numa nova formatação familiar, através do princípio da reencarnação, que é uma lei da evolução. E somente a doutrina espírita consegue explicar isso de forma clara, objetiva e lógica, mostrando que a reencarnação também explica muitos problemas que nós temos hoje, que trazemos do nosso passado recente ou remoto, do nosso passado delituoso. Só a doutrina espírita consegue explicar isso. Para um pai, para uma mãe, o porquê que os filhos são tão diferentes, porque um é saudável e o outro não, porque um gosta de estudar e o outro não gosta, porque das dificuldades de um e das facilidades do outro. Parece que tudo cai do céu para ele, e o outro não, tem que ralar para chegar lá, aí tem que dar uns 4 passos para trás para dar mais 2 para frente. Por que isso? Porque a facilidade do outro e a dificuldade para tantos. Só a reencarnação explica isso. Com a bênção do esquecimento, diga-se de passagem. Faz parte da lei da evolução do espírito. Então a gente tem alguns pontos de reflexão para fazer em relação à proposta da Páscoa. Primeiro, no que diz respeito à libertação conquistada pelo povo judeu, de acordo com a visão espírita, porque isso, historicamente, e Moisés colocou lá, aconteceu. Eles se livraram, né, do poderio egípcio, conseguiram chegar a uma terra prometida. Claro que aquele lance de bater o bastão, dividir a água, não foi bem assim. Alguns colegas da faculdade, na área de geografia, física, dizem que até hoje, naquela época, em determinada região, o nível do Mar Vermelho abaixa, e naquela época devia baixar ainda mais, e Moisés sabia disso, conhecia a região, e foi por ali, naquele momento que ele atravessou. Quem veio atrás, o negócio foi subindo. Tem algumas ilhas aí no Brasil e no mundo aí que você pode visitar até determinada hora, porque depois a maré volta, né, encher, e você que está na ilha não dá para voltar mais, só de barquinho. Mas se a maré está baixa, você pode ir a pé. Anda não sei quantos metros, chega lá, mas para voltar tem que ser na hora certa. Então esses colegas nossos da faculdade dizem que isso era verdade, poderia ter acontecido. E como foi há mais de 6.000 anos atrás, a geografia do planeta era diferente do que era hoje. O que era fundo virou raso, o que era raso virou fundo, o que era gelo virou água. Então muita coisa mudou. E Moisés, até pela mediunidade que ele tinha, ele sabia por onde passar, por onde ir, né? Milagres não existem, né, pessoal? A gente aprendeu isso na Gênesis. Milagres não existem. Então, aproveitando então essa ideia do povo judeu de se libertar lá dos egípcios, após mais de 400 anos de escravidão, né, de acordo com a visão espírita, pode ser interpretada de um ponto de vista mais abrangente, em relação à renovação das ideias, das atitudes,
possibilitando o surgimento de um novo homem através da reforma íntima. Que era isso que Jesus queria e pedia, reforma íntima. E por isso que ele foi crucificado. E foi por isso que ele morreu. Porque ele pedia algo que mexia com algo maior ainda dentro da gente. Isso incomodava. Aliás, Jesus incomoda até hoje. E por isso que, na época, nós o condenamos, né? Eu sempre falo isso aqui, né? Quem está chegando aí à casa pela primeira vez, nunca escutou isso que eu falo. Eu costumo dizer que nós é que condenamos Jesus, porque éramos nós que estávamos lá. Somos espíritos milenares. Ninguém reencarnou agora, chegou agora, não. Estamos aqui há muito tempo, até antes do Cristo já estávamos aqui. E éramos nós que passávamos lá, e sentado ali, falando, pregando, falando em perispírito, falava da pluralidade das existências, dos mundos habitados, falava de reencarnação, falava de perispírito, e a gente não entendia nada, porque não tínhamos ouvidos para ouvir. Por isso que ele prometeu um Consolador, que veio atender esse pedido de Jesus. E o Consolador está aí, ó. A nossa doutrina maravilhosa, explicando tudo o que Jesus falava naquela época. Talvez não é só dificuldade de entender, não. A gente não queria ouvir mesmo, porque ele falava umas coisas assim meio estranhas, né? Ofereceu uma face se outra for esbofeteada. Perdoar o teu inimigo. Pô, isso na lei de Moisés era inadmissível. Não tinha tal da lei de Talião, olho por olho, dente por dente? Como é que eu vou perdoar o meu inimigo? E não é uma vez ou duas, não, 70 vezes, 7 vezes. Aí piorou. E aí, nós, como eu sempre falo, nessas horas, né? Nós gritamos Barrabás. Porque era interesse nosso trocar Jesus por Barrabás. Barrabás era um inimigo público número 1 de Roma, foi preso com muita dificuldade, era um homem extremamente violento, mas defendia uma tribo de Israel, mas defendia com ardor, combatendo os soldados romanos, né, que andavam sempre em duplas, promovendo emboscadas. Então, quando ele foi capturado, Roma comemorou. E aí, numa estratégia de Pilatos, eu fico me imaginando até hoje a cabeça de Pilatos. E certa vez nós comentamos aqui, através de um livro de Amélia Rodrigues, né, como foi o fim de Pilatos. Muitos não sabem como é que foi o fim de Pilatos. Porque Pilatos, quando chama Jesus para botar do lado de Barrabás, ele tinha certeza que Jesus seria absolvido, perdoado pelas pessoas, seria escolhido pelas pessoas. Porque existia isso, na Páscoa judaica, os romanos faziam lá uma gracinha, né, para amenizar, acariciar o povo, chamando alguns criminosos e pedindo, escolha um que eu vou soltar. Então, Pilatos chama Jesus, que ele sabia que era inocente, Ele poderia mudar o destino da história ali, mas não é bem assim que funcionam as coisas, né? Chama Jesus, chama Barrabás e a turba enfurecida grita Barrabás. Qual foi a posição de Pilatos? Lavar as mãos. Não tenho nada com isso, não nasci aqui, não moro aqui, eu vivo aqui, mas já estou indo embora. A partir daquele momento, a vida de Pilatos caiu, gente. Caiu, vertiginosamente. Ele não soube conviver com essa dor, com essa injustiça. Nunca mais teve uma noite de sono tranquila, pesadelos constantes. Foi definhando politicamente, o poder dele foi acabando. Acabou sendo exilado numa ilha romana. Sua doença, afetando a visão, aumentou, ficou praticamente cego. Perdeu a família, definhou em todos os sentidos que vocês possam imaginar.
E aí, numa noite, tateando, foi subindo um monte e se jogou num vulcão extinto, se suicidando. Esse foi o fim de Pilatos, que a Amélia Rodrigues nos relata. Foi uma figura importante nesse cenário, né? Mas por ignorância, né, de não entender o que é reforma íntima, como até hoje a gente não entendeu, e muitos chegam à casa espírita e não entendem que aqui existe a oportunidade disto, com os livros que a gente pode ler, com as reuniões de estudo, de palestras que tem na casa, tentando modificar aquele homem velho que não quer sair de dentro da gente. Esse é o grande desafio da Páscoa. Aproveitar esses dias para refletir, para meditar, nesse sentido, de libertação do espírito. Libertar o espírito das coisas materiais. Mas está tão difícil, né? Porque a gente quer. A gente se deixa envolver. Segundo ponto de reflexão, os próprios discípulos foram transformados pelos ensinamentos de Jesus e receberam uma grande comprovação do amor do Mestre quando se manifestou em espírito a esses seguidores, na chamada ressurreição, né? Na divulgação do Evangelho, provando que a vida continua além do túmulo. Era o espírito materializado de Jesus ali, mostrando, a vida continua, eu não morri, eu estou vivo. Pense em mim como eu estou agora, vivo, eu não morri. Vale a pena comemorar a Páscoa, como nós falamos antes, buscando a conexão de Jesus em nossos corações, o que a gente ainda pode melhorar. A gente tem todo esse período, sexta, sábado, até domingo, para pensar, ver os filmes da TV que sempre repetem, falando sobre o tema, os periódicos da History, né, que traz determinados documentários maravilhosos sobre essa época. A gente estava lá e é fácil da gente rememorar, né? A memória do Espírito não falha, pessoal. A memória do Espírito está sempre presente. Ele sempre estará ao nosso lado. Sempre estará ao nosso lado quando a gente o chamar, guiando os nossos passos. E não é só no dia de hoje não, tá, pessoal? Em todos os dias do ano. Não é só hoje não. Temos algumas conclusões para fechar. O tempo ainda tem 5 minutinhos. Então, essa busca da libertação ou renovação, como nós falamos, tem que ser diária. Tem que ser diária. É devagar, é muito lento essa mudança, mas ela acontece. Quando você perceber, você diz, puxa, eu já consigo fazer isso, eu já não faço mais aquilo. Quer dizer, eu cresci, eu estou evoluindo, eu estou aprendendo. Leva tempo. Às vezes levam centenas de encarnações. Mas leva tempo. Mas depende da gente, das escolhas que fazemos do nosso livre-arbítrio. Queremos nos livrar do homem velho, sim, mas respeitamos a cultura e os costumes dos povos em geral, com seus rituais. Vamos respeitar. Vamos respeitar. Mas o Espírita sabe que a Páscoa tem outro objetivo. E essa Páscoa tem que existir, como o Natal também, todos os dias em nossos corações. Sabemos que ainda tem pessoas que dão maior importância para o coelhinho, para o chocolate. Há dias está pensando e pensava, eu tenho que comprar chocolate, eu tenho que comprar. Igual no Natal. Eu tenho que comprar presente. A gente foge, parece que, da realidade. O mundo de consumo, o mundo materialista nos envolveu. De forma que se eu não comprar um chocolate para alguém, eu vou ser uma pessoa infeliz. Ninguém vai gostar de mim. Eu não dei um presente de Natal.
eu não dei isso ou aquilo para o meu filho. Que pai é esse? Que mãe é esse? E aquele que não pode comprar, pessoal? Como é que fica? Então ainda tem gente que se preocupa lá com coelhinho, com bacalhau, e quer se renovar, mas ainda está preso ainda às coisas do dia a dia, da brutalidade da matéria. Tem gente que acha que é desrespeito comer carne vermelha nessa época, principalmente hoje. Vamos respeitar. Isso foi um ritual introduzido pela igreja, num paralelo que ele fez com o sacrifício de Jesus, que não tem nada de verdade. E a gente aceita. Até hoje a gente aceita. Como é que... Também, gente, foram séculos de poder em cima da gente, né? Não é fácil se desvincular disso, não. Eu me lembro que teve um problema aí com os peixes, né? 10 anos atrás, no norte e nordeste do Brasil, os bispos da igreja disseram, não, podem comer carne sim, porque os peixes estão contaminados, não é, com mercúrio lá. Aí, de repente, a igreja mudou de ideia. Pode isso? Ou seja, era tudo uma grande armação. Eu não me lembro onde estava, há 15 anos atrás. Sim, eu estava em Vila Velha, no Espírito Santo. Numa sexta-feira santa, foi o dia que eu comi o meu melhor churrasco, gente. Só tinha eu na churrascaria, eu e meu cunhado. Foi o churrasco mais delicioso que eu comi na minha vida. Nunca mais, olha que eu sou filho de gaúcho, nunca mais comi um churrasco igual aquele. Só tinha eu e meu cunhado. Eu acho que os churrasqueiros lá fizeram com prazer, pessoal. Fizeram com prazer, só tinha 2 testemunhas lá dentro. Gente, isso não existe, mas o tabu existe. Tem que ir lá na igreja, casar na igreja. Tem que batizar o seu filho. Olha, a minha sogra era extremamente católica, mas era aquela que ia na igreja mesmo. Eu consegui fugir de várias coisas, mas o batismo eu não consegui. Mas ela fez jogo duro comigo, ela estava quase desencarnando. Você vai me prometer que vai batizar os seus filhos. Vou. No leito de morte eu prometi, aí não dava para voltar atrás, né? Mas foi a única coisa, a única exceção, né? Foi batizar os meus filhos, e eu nem sei quem são os padrinhos dele. Eu até deletei, sabe? Eu fiz lá o ritual. Se me perguntar quem é o padrinho, a madrinha do meu filho, da minha filha, eu não sei. Eram amigos da minha esposa, nem sei se estão vivos ainda. Espero que sim. Mas é forte o negócio, a pressão é forte, pessoal. Não é fácil correr da raia, não, cara. Achar respeito, então, esse respeito que devemos ter pelas coisas de Jesus, pelas palavras, devem durar os outros 364 dias do ano. Não pode magoar? Não podemos magoar o ano inteiro. Então, todos os dias, nós temos que pensar em Jesus no seu modelo, não só em Natal, Páscoa. Não. Olha o que ele diz aqui, nos outros 364 dias do ano, a gente tem que também perdoar. Olha, a gente lesa o corpo físico com bebidas alcoólicas, cigarro, comida em excesso, drogas, as drogas lícitas, como o álcool. Enganamos o próximo, machucamos aqueles a quem amamos. Durante os 364 dias do ano, só num dia que eu não vou fazer isso? É mais ou menos o que acontece com o médium no dia da reunião mediúnica. Nesse dia eu não vou comer em excesso, não vou beber, não vou fumar. Você não deve fazer isso durante todo o ano. Comer apenas o necessário, sem excesso. O excesso que é o grande problema. E quem hoje, ou no domingo, né, que é o dia maior do catolicismo em relação à Semana Santa, quem vai buscar Jesus, mas um Jesus crucificado, morto, sofrido, pregado na cruz, com tanto sofrimento, não vai encontrar.
E nós espíritas sabemos o porquê. Esse Jesus que eles querem procurar aí, principalmente no período da Semana Santa, não vão encontrar ele ali. Não vão encontrar porque ele está mais vivo do que nunca. Para a gente entender Jesus, a gente ainda vai ter que evoluir muito, pessoal. Porque, segundo os amigos espirituais, estamos no primeiro degrau de uma evolução infinita da escala evolutiva do espírito. Estamos no início. Para entender o que é um espírito crístico de primeira ordem, um espírito puro, vai demorar ainda um pouquinho. Emmanuel diz que nós somos ainda crianças espirituais. Jesus já era Jesus há 8,5 bilhões de anos atrás, quando a Terra foi criada. Quando a Terra foi criada, ele já era o governador do planeta. É difícil da gente entender isso. Mas olha, igual a Jesus, tem 4 trilhões de espíritos iguais a ele. Cada planeta, cada sol, tem um espírito presidindo aquilo ali. E muitos mais evoluídos que Jesus. Porque a criação não parou, é igual aquele conceito de infinito, né? Vem lá de trás e vai lá para frente. Então, quando Jesus foi criado, já existiam espíritos como ele. Portanto, na Semana Santa, não procurem um Cristo pregado na cruz, um Cristo sofrido, um Cristo morto, martirizado. Lembrem-se do que o Haroldo falou, daquele vídeo que o Cláudio passou para a gente. Num momento ele falou isso, o Haroldo falou: celebrem a Páscoa para celebrar o amor. É como se Jesus estivesse falando isso para a gente. Quer comemorar a Páscoa? Comemore, e deve mesmo. A gente deve lembrar dos passos de Jesus. Como nós devemos lembrar do Chico. Já tem muito espírita aí que está chegando, mocidade, que não sabe quem foi o Chico, porque o pessoal não fala. Temos que falar de Bezerra, sim. Comemorar, sim, o centenário de Eurípides, de desencarne de Eurípides. Tem muita gente que chega a casa aqui e não sabe quem é Eurípides. Tem que lembrar, sim, falar da vida dele, sim. Celebrem a Páscoa para celebrar o amor, e não o bacalhau, o chocolate. Para celebrar a minha dedicação e para celebrar a imortalidade da alma. A vida espiritual, a verdadeira vida, que é a vida espiritual. Ainda bem que nós espíritas aceitamos isso. Ainda bem. Porque nós chegamos até aqui com muita dor, pessoal. Com muito choro e ranger de dentes, como está lá no Evangelho. Mas parece que nós encontramos um porto seguro. Agora é por nossa conta. Os amigos espirituais nos ajudaram até aqui. Daqui para frente é a gente que comanda o espetáculo. Porque qual o valor que teria se eles nos influenciassem a tal ponto que a gente não precisava raciocinar, escolher entre a porta larga e a porta estreita? Não ia ter mérito algum. Então aproveite o conhecimento que você tem, aquele momento que você chegou à sua casa espírita, que com certeza foi pela dor. Muitos chegaram aqui pela dor. Muitos. Então vamos aproveitar esse momento de reflexão e de, principalmente durante hoje, sábado e domingo, refletir na vida espiritual como uma oportunidade de celebrar o amor, o perdão e a vida eterna. Muita paz a todos. Obrigado.